Olá, boa noite. Começando mais um programa Papo Sério. Hoje, aproveitando a Caravana do Povo aqui no Corpo de Bombeiros, para conversar com as autoridades. É o segundo programa que a gente já grava aqui na Caravana do Povo. E hoje, recebendo a secretária estadual do Trabalho e Bem-Estar Social, Emília Campos. Secretária, primeiro semestre já finalizou. Essa deve ser a última caravana do semestre. Queria que a senhora avaliasse como é que foi esse trabalho iniciado em 2015. Olha, à medida em que nós realizamos a caravana cada semana, a gente se surpreende, né, com o número de pessoas que têm procurado, que tem aumentado. E às vezes eu fico comparando, por exemplo, a algumas outras instituições que fazem uma ação parecida, eles fazem anualmente. Aliás, copiando a caravana também, né? Na verdade, eu não diria nem copiando, mas eles fazem uma vez por ano. E o que nós estamos fazendo é algo realmente inédito, é uma vez por semana. Nós estamos num lugar diferente do estado. Nos mais longínquos rincões, né? Nós vamos às vilas, nós vamos aos municípios. E aqui em Boa Vista, especialmente, percorrendo os bairros, a maioria dos bairros, enfim. Então, a procura tem sido enorme, né? A cada caravana a gente percebe o quanto a população está sentindo os benefícios dessa ação. Nós já salvamos inúmeras vidas, inclusive, né? Mulheres gestantes estavam próximos a perder o bebê porque não tem muita dificuldade de fazer o pré-natal. Então vem aqui, atendida, né, por uma ginecologista, faz a sua ultrassom, muitas vezes descobre o sexo do bebê, já está quase para chegar ao parto e ainda não sabe o sexo do bebê porque não teve acesso, né, teve dificuldade, enfim. Então, é muito importante esse trabalho que a governadora Sueli tem realizado e, realmente, eu diria que a caravana ela tem um grande símbolo, né, do que é a forma da governadora trabalhar, né, sempre muito colocando a população os mais diversos serviços, os mais importantes e facilitando esse acesso, estando disponível à população, né? A governadora tem um gabinete que atende as pessoas aqui na caravana, então ela não faz só a visitação, ela atende, muitas vezes atende quase 50 pessoas a cada caravana, né? Então é uma forma realmente dela estar próxima da população, porque eu acho que é isso que todo governante deve fazer, né? Estar sempre escutando o que a população precisa. Bom, a oposição sempre critica, dizendo que o governo realiza as caravanas para tentar cobrir algumas falhas que ocorrem em um setor ou outro. Mas, na verdade, não é isso, né, secretária? É levar o governo realmente para perto da população, que é isso que a população precisa, né? Olha, a oposição esteve à frente do Estado por mais de 7 anos e nunca teve essa iniciativa de realizar esse programa. Então, a gente faz parte, toda polêmica, todo governo, toda gestão tem polêmicas, enfim, a oposição ela está aí para criticar, né? Mas para nós o que interessa realmente é a aprovação da população. E se você visitar a Caravana do Povo e ver a quantidade de pessoas que procuram, você vai perceber o quanto esse programa está tendo êxito, né? Inclusive, eu acho que esse êxito deve estar assustando a oposição, a gente ficar falando essas coisas, enfim. Mas é a sensibilidade da governadora, né? Não são todos os governantes que se dispõem a estar semanalmente num lugar diferente, levando 70 serviços, levando mais de todas as principais secretarias para facilitar a vida do cidadão, né? Então, facilitar o acesso à saúde, à cidadania, né? Nós temos aqui à disposição da população os programas sociais da CETRABES, programas de geração de renda, importantíssimos nesse momento em que o Brasil inteiro, né, ultrapassa, né, está tentando vencer uma crise financeira nunca vista. Então, nós estamos aqui para dar aquela mão, aquele apoio para quem quer vencer, para quem quer ter oportunidade, né? Então, esse é o nosso papel. Eu acho que esse programa simboliza a essência do que é o governo e a essência, principalmente, do que é a política. A política é servir as pessoas, né? Então, a caravana é isso. Nós reunimos 70 serviços mais importantes, estamos aqui à disposição para atender a população e atender bem. Desses 70 serviços, quais são os mais procurados? Olha, os serviços de saúde, em primeiro lugar, né, as 10 especialidades da caravana. É claro que, eventualmente, há uma variação dessas especialidades, né?
Às vezes a gente consegue compor todas as 10, às vezes a gente consegue fazer 8, mas na sua grande maioria a gente oferece 10 especialidades e tem, assim, o importante é que abrange toda a família. Então a mãe que vem com o filho, ela vai conseguir se consultar na ginecologista e vai conseguir consultar o filho na pediatra. Da mesma forma, o homem, né? Tem atendimentos para a saúde do homem. Então a saúde realmente ela é a campeã de atendimentos, vamos dizer assim, a mais procurada. Em segundo lugar vem a CETRABS com os programas sociais. Bom, na verdade, a área da saúde foi que iniciou todo esse programa, né? Primeiro era a Caravana da Saúde, que depois evoluiu para a Caravana do Povo com os mais de 70 serviços oferecidos pelo governo. Quando foi que deu aquele estalo assim, de dizer, vamos oferecer além da saúde os outros serviços? Foi bem interessante, foi em 2015 ainda. Nós participamos da primeira ação itinerante da saúde no município, se eu não me engano, foi o Iramutã. E a primeira secretaria a acompanhar a saúde foi a CETRABS, que eu achei muito interessante. Mas nasceu essa necessidade da própria governadora. Por quê? Porque quando ela vai no município, por exemplo, a população chega perto dela e quer resolver o problema de uma ponte, quer resolver um problema, enfim, diversos problemas. Então, ela falou, não, então agora eu quero ir para os municípios com todos os secretários, né, com toda a equipe, porque aí fica mais fácil de resolver. Né? Então, nasceu também dessa necessidade da própria governadora de ter ali a sua equipe pronta, né, à disposição para resolver qualquer demanda do município, pelo menos encaminhar naquele primeiro momento. E aí foi quando nós viramos o ano de 2016, no início do ano, né, eu, juntamente com a governadora, tive a iniciativa de chamar, estava só a CETRABS e a Saúde, e nós resolvemos chamar cada secretaria, vem cá, o que tu tem para oferecer para o cidadão, o que tu pode colocar, e assim foi nascendo, né, toda essa estrutura da caravana. E hoje um grande sucesso, né? Os secretários fazem questão de estar presente, de atender a população ali. E isso é muito bom, porque em qual estado do Brasil, né? Qual estado do nosso Brasil em que o governador vai até a população, senta, ouve, e os secretários ali todos reunidos, né? Realmente é muito difícil. É muito difícil. Eu tenho conhecidas minhas que moram em outros estados que nunca nem viram o governador do seu estado, né? É muito difícil ver. E aqui não, aqui a gente, se você procurar o calendário da caravana e for a caravana, você vai ver a governadora, você pode ser atendido por ela. Né? Então eu acho isso um diferencial, mas é um esforço, não é fácil fazer semanalmente essa ação. É uma logística muito grande. A gente já equacionou muita coisa, né? Hoje a gente consegue fazer com muito mais facilidade. Nós já conseguimos equacionar muita coisa, mas, por exemplo, quando a gente vai para o interior, nós vamos com quase 150 servidores, aí nós temos que oferecer para eles onde eles vão dormir, caso tenha necessidade de dormir, nós temos que preparar a parte da alimentação. Então, é uma logística, dá um trabalho danado, mas também é muito recompensador para a gente. Quando a gente vê a alegria de uma mãe que é atendida, quando a gente vê a alegria de uma criança, né? Uma pessoa que está ali há anos tentando resolver um problema, tentando fazer uma consulta, né? E não consegue, e você vê que na caravana ela consegue resolver. Então, isso é muito importante para a gente e nos dá vontade, assim, digamos, de seguir. E a gente está sempre pensando em novidades para a caravana, a gente está sempre pensando em trazer coisas diferentes, né? Agora mesmo a gente tem uma bandinha que fica animando, né? Um sanfoneiro, que eu acho que isso, música sempre bem-vinda, né? Então a gente tenta deixar a população, porque não adianta que as filas existem, né? Não existe coisa mais democrática do que fila. Então, às vezes, para que a gente tenha um tempo mais agradável ali de espera, a gente vai colocando essas coisas, enfim. Então, nós temos realmente ainda muitos planos para a caravana, né? E vamos, à medida do possível, vamos executando. Muito bem, estamos conversando hoje com a secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, Emília Campos. Eu vou para um breve intervalo e volto em seguida para continuar essa conversa aqui. Não saia daí, é um minuto só.
Estamos de volta com o programa Papo Sério, hoje aqui na Caravana do Povo, que está sendo realizada no Corpo de Bombeiros. É o segundo programa que a gente grava na Caravana do Povo, aproveitando a oportunidade para conversar com as autoridades aqui do nosso estado. Hoje é a secretária da CETRABS, Emília Campos. Secretária, não há como a gente não falar em relação a essa situação da Venezuela, que está afetando todos os setores aqui do nosso estado, porque a migração tem sido grande nos último ano, pelo menos, aqui para o nosso estado. Como é que essa CETRABS está equacionando essa problemática dos venezuelanos aqui no estado? Olha, Urismar, a questão migratória ela é super complexa, né? Para o estado, vamos dizer, para o país que recebe um alto índice de imigração, porque é uma demanda que chega sem avisar. A gente não tem como saber e, de repente, nós temos aí um número enorme de venezuelanos migrando para o nosso estado. E desde o primeiro momento, quando se intensificou esse fluxo, o governo adotou providências, como a criação do CRI, que reúne os principais órgãos para justamente abrigar, e dividir as tarefas, vamos dizer assim. E nós não nos negamos ao problema, que eu acho que isso é muito importante. A gente vê muitas vezes as pessoas, não, isso aí não é comigo, é problema do governo do estado e do governo federal. Não, se acontece dentro do município de Boa Vista, qualquer problema que acontece também tem a responsabilidade dos órgãos municipais. Assim como a gente vê, por exemplo, a prefeitura de Pacaraima engajada, que é uma prefeitura que tem muito menos estrutura, mas está engajada em tentar resolver esse problema. Enfim, então primeiro a gente não negou o problema, a gente assumiu a responsabilidade. É claro que o governo sozinho não consegue resolver, o governo federal sozinho não consegue resolver. Isso passa por um conjunto de órgãos que precisam dividir essa responsabilidade, E a CETRABS tem tido um papel importante porque nós, desde o primeiro momento, eu tenho servidores que estão lá dentro do ginásio desde novembro, que foi quando começou, que estão disponíveis exclusivamente para isso. A gente, digamos assim, chegou num ponto que nós já estamos esgotando a nossa capacidade, Mas aí nós estamos buscando alternativas. Nós articulamos uma articulação do governo do estado, através da CETRABS, um recurso de 480 mil do governo federal. Foi o primeiro recurso que veio do governo federal para essa situação. É um recurso que nós já estamos começando a poder utilizar, que tem a ver com compra de alimentação, kit de higiene e algumas melhorias dentro do ginásio. Então, esse recurso está vindo, é um recurso que vai nos ajudar bastante, afinal de contas, nós não vamos tirar recurso do estado para isso, é o governo federal que está mandando, mas o estado já está tendo seus custos. Se você for ver, por exemplo, o quanto a saúde já dispendiou de atendimentos ao fluxo migratório, aos venezuelanos, nas suas unidades estaduais, já passa dos 2 milhões de reais. Se você for ver o impacto na educação, enfim. Então, o Estado ele já está custeando, vamos dizer assim, muita coisa que não estava prevista e que, inclusive, digamos, furou um pouco o planejamento da saúde, A maternidade, foi feito um grande esforço. Você sabe que a maternidade é uma coisa que está lá há muitos anos e a população cresceu muito e a maternidade não acompanhou, assim como o HGR, enfim. Então, isso está sendo revisto agora, O HGR está sendo ampliado, as unidades de saúde estão se estruturando proporcionalmente ao tamanho da população que nós temos hoje. No caso da maternidade, as vagas foram abertas, 30 novos leitos com a inauguração da Casa da Gestante, mas imediatamente já veio a demanda da Venezuela, que a cada 10 bebês que nascem, 3 são venezuelanos. Então, nós estamos procurando realmente minimizar o impacto social disso. A gente está muito envolvido no sentido de sensibilizar o governo federal, de que ele realmente entre também e assuma as suas responsabilidades. E nós estamos conseguimos esse primeiro recurso de 480 mil, que vai ser, digamos, um paliativo, mas que a gente já tem um segundo plano. Recebemos aqui equipes de organizações, como a ONU, que tem expertise nessa questão migratória, que está nos orientando, até porque é uma demanda nova, é muito complexo. Nós temos a migração
dos indígenas e dos não indígenas. Então, os não indígenas, eles têm mais facilidade de se estabilizar, né? Eles têm mais facilidade, eles conseguem, às vezes, se virar, né? Um emprego, enfim. Às vezes são pessoas que lá têm um curso superior, mas que aqui não estão exercendo a sua profissão, mas vão se estabilizando. E eu acho que nós, né, Ismael, eu penso assim, a gente não tem outra solução quando o ser humano está passando por fome, por uma situação difícil, só outro ser humano pode ajudar. Então é uma questão humanitária, né, difícil, complexa, afinal de contas o Brasil também vive a sua crise, mas nós estamos enfrentando, né, nós estamos buscando a solução para minimizar, né? Então a gente tem ali no nosso abrigo um fluxo que varia bastante, né? A maioria são os indígenas e nós estamos buscando a melhoria das condições de atendimento deles. Mas lembrando que todo o abrigo é provisório, todo é uma questão provisória, né? Então a gente está trabalhando para isso. Muito bem. Voltando um pouco nessa questão aí, secretária, as pessoas às vezes reclamam que os venezuelanos vieram para cá, estão tomando nossos empregos, estão tomando as vagas dos nossos filhos nas escolas, estão tomando as vagas nos hospitais, mas não se deve pensar dessa forma, né? Afinal de contas, é gente que deve ser tratado como gente, não é isso? E outra coisa, quando o brasileiro vai buscar uma vida melhor em outro país, né, nós queremos ser bem recebidos. Quando o brasileiro vai para os Estados Unidos e aí chega lá, vira garçom, né, mas está ganhando em dólar, está podendo mandar dinheiro para sua família, ele quer ser respeitado no outro país, né? Ele quer ser, digamos assim, tratado com dignidade. Então eu acho que é isso que a gente tem que pensar, a gente tem que se colocar no lugar, né? Porque uma pessoa que chegou ao ponto de deixar o seu país, de deixar a sua casa, para buscar um outro país é uma questão muito dramática, né? Eu acho que está no limite do limite. Já está no limite, porque o ideal para todos nós é que a gente more, né? Onde a gente nasceu, enfim, onde a gente tem família, né? Que a gente consiga ter a possibilidade de sustentar a nossa família. Agora, quando você toma a decisão de sair do seu país porque não tem condições, porque não tem comida para comprar, porque, né, enfim, está uma situação muito difícil, é porque realmente a situação chegou ao limite. E eu acho que a gente tem visto exemplos de intolerância no mundo inteiro, né, e eu acho que a gente tem que trabalhar isso, né, de uma forma geral, né, as pessoas precisam ter mais esse espírito de solidariedade, né, e lembrando... Mas amor ao próximo, né? Amor ao próximo, lembrando que o Estado, vamos dizer, não está deixando de prestar o seu serviço à população. Nossa prioridade máxima, prioridade do governo máxima é o desenvolvimento de Roraima, né? Mas nós também não podemos fechar os olhos para esse problema, a gente precisa enfrentar, né? Muito bem, estamos conversando hoje com a secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, Emília Campos. A gente vai para mais um intervalo e volta para o último bloco. Não saia daí, é um minuto só. Estamos de volta com o programa Papo Sério, hoje sendo gravado aqui na Caravana do Povo, que está ocorrendo no Corpo de Bombeiros. Conversando com a secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, Emília Campos. Secretária, a CETRABS, juntamente com Defesa Civil e outros órgãos do governo, estão numa campanha muito bonita em relação à arrecadação de donativos, alimentos, roupas, para as pessoas que estão sofrendo com os alagamentos, especialmente ali no Iramutã, né? O que já se conseguiu arrecadar até agora? O que conseguiu já se entregar? Como é que está essa dinâmica? Olha, na verdade foi uma enchente, né, que causou a subida súbita do rio, né, dos rios Maú, e aí, do nada, de madrugada, o rio subiu 5 metros, mais de 5 metros, e pegou ali 19 comunidades indígenas no município de Uiramutã. A gente
dá graças a Deus que não teve casos de morte, né? Ninguém foi levado pela enxurrada, na verdade. Mas as percas que eles tiveram foram muito grandes. Então, você sabe que comunidade indígena, eles têm uma forma de subsistência da agricultura familiar, né? E suas casas de farinha, né? Então, tudo isso foi levado, seus animais, tudo isso foi levado pelo rio. O pouco que eles já tinham, né, foi levado pelo rio. E nós procuramos agir bastante rápido, isso aconteceu na quinta ou na sexta-feira. Quando foi na segunda-feira, a governadora já estava em Uramutã e recompondo, digamos assim, algumas percas que eles tiveram. Foi quando nós startamos essa campanha de arrecadação de alimentos, principalmente de roupas, nós recebemos bastante. Fizemos uma articulação e conseguimos 80 toneladas de alimentos vindo do Ministério do Desenvolvimento Social e que estavam em Manaus e que nós trouxemos para Boa Vista. Agora 80 toneladas é bastante coisa, então nós armazenamos, estamos entregando conforme a demanda que a Prefeitura de Uramutã nos manda. Então já foi entregue bastante coisa, né? A cada semana sai um avião carregado de alimentos e roupas, enfim. Essa parte de casas de farinha, os motores que eles perderam, tudo isso, as redes. Nós já fizemos essas entregas lá, no início, ainda em maio, né? E agora nós estamos mantendo essas comunidades com esses alimentos até que eles se recomponham, até que recomponham as suas plantações, né? E aí estabilizem a situação. Hoje a situação está estabilizada, mas a gente ainda está enviando, né, esses alimentos principalmente, porque eles ainda estão recompondo as suas plantações, que é do que eles vivem, né? Então nós conseguimos as casas de farinha para eles, que isso foi levado pelo rio, e eles estão refazendo essas plantações. A campanha continua então? Olha, a campanha continua para quem quiser ainda e tiver condições, se sentir à vontade de fazer essas doações, né? Nós estamos ainda recebendo, né? Sempre com a responsabilidade de dizer que tudo que está sendo arrecadado está sendo devidamente, nós vamos prestar conta, né, com o Ministério do Desenvolvimento Social. Tudo é acompanhado pela Defesa Civil e tudo é documentado junto à Prefeitura de Uramutã também, né? Então, digamos assim, o pior já passou, né? A gente já conseguiu, digamos, deixá-los, eles já estão se reerguendo, né? Mas a gente ainda pode receber, quem quiser doar, quem se sensibilizar, pode continuar doando. Secretária, além da Caravana do Povo, a CETRABES mantém diversos programas sociais na sua pasta. Inclusive, um deles é o balcão de ferramentas que foi criado na época do governo Neudo e agora foi recriado, né, pelo atual governo. Como é que está essa situação? Quem é que pode ter acesso ao balcão de ferramentas, que é inclusive realizado em parceria com a agência Desenvolve Roraima? Verdade. O balcão de ferramentas é, digamos assim, um dos programas de geração de renda assim, que na história de Roraima mais beneficiaram pessoas. Por quê? Hoje a gente encontra, por exemplo, a gente está voltando a beneficiar pessoas que o pai foi beneficiado no governo Neudo Campos, investiu no seu empreendimento, se tornou, se consolidou no seu ramo e hoje o filho está recebendo balcão de ferramentas para o mesmo segmento, né? Então isso demonstra, isso é um exemplo de que o balcão ele continua sendo um programa atual, né? Porque é uma alternativa para essa crise, é uma alternativa para o desemprego. Uma pessoa que tem um dom, por exemplo, de cozinhar, ela pode financiar até R$3.000 de equipamentos para ela ter um restaurante, para ela ter um churrasquinho na casa dela, para ela vender um din-din, né? Então, é esse público que a gente também quer atingir, né? Das pessoas que já têm alguma coisa ou que querem começar, mas não tem nenhum tipo de capital para investir, né? Então, o balcão ele é o menor juros. É um juros de mãe, realmente, da governadora, porque é muito pequeno os juros, né? E oferece 4 meses de carência para começar a pagar. Então, se você financia o teto, que é R$3.000, você paga R$150 para a agência de desenvolvimento, que vale lembrar que é uma instituição bancária, que foi resgatada, que estava quase fechando as suas portas,
né, em que o governo Sueli Campos resgatou e hoje, por causa desse resgate, está podendo oferecer o balcão de ferramentas. Então nós estamos beneficiando, e o que é bacana também, é que o balcão ele é tanto para a área rural, beneficia quem está lá no campo, mas também beneficia quem está na cidade, né? Porque quem está no campo, geralmente, ele financia motor de energia para o seu lote, né? Caixa d'água, arame. Então ele financia equipamentos que vão dar para ele mais estrutura para sua plantação. Já na cidade, geralmente o nosso público financia equipamentos para salão de beleza, para restaurante. O segmento da alimentação é algo que eles procuram muito também. Panificadoras, né? Então esse segmento mais de serviços aqui na cidade, né? Mas também temos em casos de municípios em que a pessoa tem um sonho de abrir uma sorveteria, né? Então ela está usando o balcão, comprou sua freezer, comprou as mesas, o jogo de mesa, né? Financiou e vai abrir a sua sorveteria. Então é fantástico para a gente. Eu, desde que assumi a CETRABS, eu procurei fortalecer, por determinação da governadora, muito essa área do trabalho e da geração de renda, né? Que eu encontrei, digamos assim, só com o Cine funcionando. Não existia um projeto de geração de renda, né, que desse uma oportunidade. Então nós resgatamos o balcão, que foi um compromisso de campanha da governadora, o balcão de ferramentas, e estamos também resgatando outro programa que é super importante, que são os clubes de mães, que beneficiaram uma geração de mulheres e que infelizmente não deram prosseguimento ao clube de mães, mas a gente está resgatando. Já temos alguns em funcionamento, temos alguns que nós vamos inaugurar até o final do ano. Porque a geração de renda, quando você tem uma família que tem uma renda, uma oportunidade de melhorar a sua renda, você diminui os problemas sociais. Então esse é um dos grandes, digamos assim, eixos que a gente trabalhou na CETRABS, sem deixar de trabalhar os programas sociais também, né? Nós dobramos os nossos usuários dos 2 centros que nós tínhamos, a Rede Cidadania Melhor Idade, a Rede Cidadania Atenção Especial, né? Recebemos um com 350, outro com 550, hoje um tem 700, o outro tem 1.000 usuários, mesmo nessa crise, mesmo com orçamento menor, né? Então, isso, nós temos alcançado números bastante favoráveis na nossa gestão da CETRABS. Ok, eu queria então agradecer a sua presença no Papo Sério mais uma vez, a segunda vez que a senhora participa, né? E dizer que a gente está sempre de portas abertas à TV Ativa, à Rádio Roraima e o programa para recebê-la sempre que necessário. Obrigada pela oportunidade, é sempre um prazer poder dar essa satisfação à população do nosso trabalho, do que nós estamos fazendo e reforçar aqui a nossa vontade realmente de prestar um bom serviço à população e principalmente pelo desenvolvimento social do nosso estado. Obrigada. Obrigado, eu. Bom, nós conversamos hoje com a secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, Emília Campos, aqui no programa Papo Sério. Muito obrigado para você que nos assiste pela TV Ativa e também que nos ouve pela rádio Difusora Roraima M590. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.